Foi nesse momento que um livro que deveria durar um ano, eu terminei ele em 4, 5 meses sozinho. Nunca mais parei de estudar inglês. Na minha família, a galera é do direito. Então, eu cresci achando que, pô, vou fazer direito, vou passar no concurso. Não foi bem isso que aconteceu. Que mãe que vê, olha pro seu filho e fala assim... Esse vai ser um professor de inglês sensacional. Ninguém. Quando eu percebi que o que estava sendo ofertado na minha realidade, na minha bolha, era caro demais, ruim demais, devagar demais. Então eu entendia que eu podia fazer melhor, eu podia fazer mais barato. Foi difícil pra mim, eu acredito que para grandes empreendedores esse caminho foi difícil também. Eu não tive um padrinho. Eu olhava pra Valesca e pode gastar esse dinheiro aqui, velho. Ah, vai. Você acredita? Acredito. Então vai, vamos ver. Depois a gente vê. O que você faz hoje pra fazer o seu produto ser extremamente atrativo dentro de um modelo de assinatura? Então eu nunca fazia um corte pensando assim, vou viralizar. Eu fazia um corte pensando assim. Eu acho que a autoridade é o que você constrói ali dentro da sua base, que faz com que aquelas pessoas queiram aprender e comprar de você. Os 2 primeiros milhões foi orgânico em um ano. Fala, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilasnova. Eu sou Bruna Rodrigues. Pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, quer aprender a transformar o seu conhecimento em um negócio digital? Então você tem que ficar aqui com a gente até o final, porque o nosso convidado de hoje, gente, tem 20 anos de experiência como professor de inglês. Ele encontrou uma oportunidade no digital e conseguiu faturar mais de 6 milhões de reais, ensinando o idioma de forma descomplicada para mais de 5 mil alunos. Com as suas estratégias únicas, ele conseguiu crescer de forma orgânica, criando conteúdos autênticos nas redes sociais. Chegou a nossa vez de explorar essa história e aprender junto com ele, né não, Bruninha? Isso. Recebendo sua premiação de 1 milhão de reais faturados apenas na KiwiFi. Seja muito bem-vindo! Quem será? Quem será? Seja muito bem-vindo, Lucas Aires! O melhor professor de ninhos. Olha, Hello, teacher. É o que dizem por aí. Teacher Hello. Diniz. É isso Prazer, aí. prazer. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer. Teremos um papo bem legal, sem sombra de dúvida. Sim. Eu tenho certeza. Inclusive, Lucas, grande Lucas, a Carol falou aí na introdução, né, que você tem mais de 20 anos, na verdade, 20 anos de experiência como professor de inglês. O que te motivou a entrar nessa área e como é que foi seus primeiros passos nessa carreira? Cara, eu passei por toda a fase como qualquer bom ser humano brasileiro, sofrendo na escola, com um professor muito ruim e arrebentando com a gente nas provas, né? E aí, cheguei pra papai e falei, papai, vem aqui. E eu era novinho, 11, 12 anos. Papai, me ajuda. Que esse trem de inglês não faz sentido na minha cabeça, não. Eu preciso de ajuda. Então, ele acabou me inscrevendo no Instituto Cultural Britânico na época. Faz um tempinho isso daí, viu? Então, a partir de então, eu comecei a estudar inglês, comecei a entender qual que era a lógica do idioma e eu me descobri autodidata. Foi nesse momento que um livro que deveria durar um ano, eu estudei sozinho praticamente. Depois que eu entendi a lógica do idioma, eu terminei ele em 4, 5 meses sozinho. E nunca mais parei de estudar inglês. Foi a paixão à primeira vista. Foi paixão à primeira vista. Você comentou com a gente nos bastidores que você estava indo pra advocacia, né? Tava, cara. Como é que você estudou jovem lá inglês, aprendeu sozinho, se descobriu autodidata, mas em algum momento do percurso tu foi pra outra área? Eu nunca me considerei um cara muito estudioso, porque isso envolvia estudar tudo, mas eu sempre fui muito estudioso naquilo que me interessava. Então eu tinha uma facilidade muito grande com história, geografia e tudo mais, só que eu meio que ignorava matemática, biologia, porque nunca impactou minha vida, e galera, não me impacta até hoje, viu? Então você vai ficar bem. Não tô falando de você não estudar, mas você vai dar certo. Né? E o que acontece? Na minha família, a galera é do direito. Então eu vi meu pai, através do direito, né, poder dar conforto para minha família, minha mãe do direito, meu avô do direito, a galera toda envolvida com direito ou política, de certa forma. Então eu cresci achando que, pô, vou fazer direito, vou passar no concurso. Esposa testemunha, né? Esse é do nosso planejamento maravilhoso. Ó, vou casar, vou ser um delegadão aí. Tá bom, cara. Não foi bem isso que aconteceu. Então foi por isso que eu fui pro direito. Eu tinha ali já um background de direito e na hora... É o que é, né, pessoal? Uhum. Que mãe que vê, olha pro seu filho e fala assim, esse vai ser um professor de inglês sensacional. Ninguém. Sim. Né? Então eu sempre fui, pô, filho, você vai ser um bom advogado, você vai ser um bom juiz, você é um cara que sabe se comunicar muito bem, você vai ter uma carreira mais... E eu, cara, eu me deixei levar. Mas nunca engajei realmente. Eu estudei,
Eu era um excelente aluno, eu entendia a lógica, não me arrependo nem um pouco, eu entendo como a nossa sociedade funciona no que diz respeito às leis e, enfim. Mas, cara, caminhar com inglês, pra mim, sempre foi, assim, extremamente natural. Eu poderia ser um ótimo juiz, um ótimo delegado, não tenho dúvida, mas eu sou um professor muito melhor. Seria um desperdício de talento, sem dúvida. Caramba. Em que momento você decidiu seguir, de fato, 100% o caminho de ensinar outras pessoas o idioma do inglês? Quando eu percebi que o que estava sendo ofertado na minha realidade, na minha bolha, era caro demais, ruim demais, devagar demais. Então eu entendia que eu podia fazer melhor, eu podia fazer mais barato, e eu podia... Não que, né, eu entendo diferença entre valor e preço, mas, poxa vida, eu não moro numa bolha. Eu tenho vizinho, eu tenho mãe, eu tenho irmã, eu tenho amigos que não tinham acesso àquele tipo... Eu trabalhava nesse lugar e muitas pessoas que eu conhecia não tinham acesso a esse lugar por questões financeiras. Então eu decidi, eu consigo fazer melhor, consigo fazer mais barato, consigo ser mais leal, ser mais justo. E essa foi uma decisão que eu tomei e sigo até hoje. E aí você foi empreender. Fui. E você tinha comentado também com a gente nos bastidores que tu não tem referência de empreendedores na verdade. família. Então, como é que foi essa descoberta também? Tipo, vou fazer alguma coisa que ninguém da minha família já fez. Terrível, né? Terrível. É um ambiente extremamente obscuro, digamos assim. Você tá no escuro, cara. Sem saber realmente quais são os passos que você tem que dar. A minha conta é o seguinte. Como é que eu fiz o meu negócio dar certo da maneira mais simples possível? Eu não posso gastar mais do que eu ganho, em hipótese nenhuma, eu tenho que ter uma reserva de emergência. Era isso. E eu tinha fé que eu ia trabalhar o que fosse necessário para poder fazer o meu projeto prosperar. Então, a única coisa que eu entendi isso foi muito engraçado. Por exemplo, quando eu fui alugar o meu primeiro prédio, e a Valesca é muito testemunha, eu falo muito da Valesca, tá? A Valesca é minha esposa querida, me apoiou muito, ela é parte disso daqui, ela é parte completamente disso daqui. Esse milhão é dela, completamente dela. E eu lembro que, minha conta era o seguinte, se eu tenho 30 alunos a 200, eu preciso sobreviver com metade desse valor, porque o outro é reserva. Essas eram minhas contas, cara. Essas eram as minhas contas. Eu vivi muito tempo assim. Se eu tenho tantos alunos, eu faço tanto por mês, eu posso gastar X, esse daqui é a reserva de emergência, esse daqui é meu prolabore, e vamos. Era isso. Então eu não tinha um planejamento, eu não tinha um CEO, eu não tinha... Quem que você acha que limpava lá o escritório? Quem que você acha que pintou ele? Que quebrou? Eu sei o valor das coisas. Então, é difícil. Foi difícil para mim, eu acredito que para grandes empreendedores esse caminho foi difícil também. Eu não tive um padrinho. Nunca apareceu ninguém para mim e falou assim, tá aqui, vai, faz. Eu olhava pra Valesca, pode gastar esse dinheiro aqui, velho? Ah, vai. Você acredita? Acredito. Então vai, vamos ver. Depois a gente vê. Legal. E foi assim. Você não tinha uma equipe, mas você tinha pelo menos o principal, né? Que era uma gestão financeira. Eu achei que você ia falar fé. Não, também. Mas você tinha gestão financeira, porque muitas pessoas começam a empreender Sim. e não tem esse controle de, deixa eu reinvestir primeiro no meu negócio pra depois eu ir tirar alguma parte desse lucro e tudo mais. E é nessa que acaba se afundando, né? Até porque a vida do empreendedor ela é cheia de riscos, então você ter essa noção ali primeiro... Mesmo sem ter referências, né? Total. Esse é um conhecimento básico que falta para muitas pessoas. Eu acho que Acabam deveria ser ensinado confundindo. na escola. Não gasta mais do que você ganha. E quando a gente fala de business, as pessoas não levam em consideração os reais gastos que ela tem. Sim. Não é? Então, assim, se você acha que gasta X, a hora que você chama um especialista, meu amigo, ele vai tirar taxa da onde você nem imaginava. De cartão, de maquininha, da energia, do gás, do negócio de... Gente, não sabia disso. Então, eu sempre fui muito consciente, basicamente, do quê? Eu tinha fé que o meu negócio ia dar certo. Sempre tive. Nunca duvidei. Eu sempre tive a energia de fazer dar certo. Então, eu era o cara que... Pessoal, não recomendo, tá bom? O que eu vou falar aqui. Mas eu era o cara que acordava 5h30 e ia dormir meia-noite, todo dia trabalhando. Eu era o cara que saía de uma escola meio-dia, almoçava até 12h20, porque 1h eu tinha que estar chegando ali para começar a performar de novo. Então, sim, trabalhando duro e tentando gastar sempre menos que a gente ganha. Perfeito. Basicamente. E em que momento dessa sua jornada aí profissional você encontrou o digital? Como é que foi? Isso daqui é algo fenomenal. Se aplica para todo mundo. Perfeito. Alright? Eu acredito, eu vou começar de trás para frente. O que eu acredito que o digital ele potencializa tudo que é real.
Alright? Então, para quem não se atentou ainda, as pessoas param no sinal, pegam o celular. Outdoor não faz sentido mais, né? Rádio para propaganda em massa é muito caro, não faz sentido mais. Televisão sempre foi muito caro. Eu não vou dizer que não faz sentido, mas para nós mortais aqui, você tem 5 milhões para colocar ali? Eu não tenho. E o digital faz esse papel para a gente de democratizar um pouco, né, o que você faz. E o que aconteceu? Como é que eu fui para o digital definitivamente? Justamente através da facilidade de comunicação entre os meus alunos. E foi um marco na minha história, porque eu tinha o meu escritório, né, como todo bom professor, até lá que a minha mãe falava escolinha de inglês. Gente, eu morri. Mas deixa eu falar. O que seu filho faz? Tem uma escolinha de inglês. Oh, meu Ai, Deus. que ódio. O que eu faço com a minha mãe? Eu tinha o meu escritório, alright? Tinha lá o meu escritório. Só que o meu escritório ficava longe da Universidade Federal. E eu tinha muitos alunos de mestrado, doutorado. Na época, a gente tinha ali os auxílios para fazer um doutorado sanduíche, um mestrado sanduíche. E os caras precisavam no inglês. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas mestrando e doutorando são os caras mais quebrados do Brasil. Você acha que você tá ruim, começa a fazer um mestrado pra você ver. É crítico. Crítico. E essas pessoas ficaram sabendo do meu trabalho através de Facebook, cara, na época. Um aluno falou, o outro viu, marcou. E aí o que acontece? Pro cara sair da universidade até chegar no meu escritório, era 40 minutos. Então ele tinha não só a despesa de tempo, mas a despesa de deslocamento e tudo mais. E aí, cara, eu falei, bicho, seguinte. E se eu gravasse uma videoaula pra você? E aí você, ao invés de vir 2 vezes no escritório por semana, você ia assistir essa videoaula, preparar tudo pra gente, e aí você ia vir 1 vez por semana, e pô, já diminuía os custos. E ele continuava produzindo. Aí, vamos tentar. Gravei, gente, sem equipamento nenhum, com a coisa mais simples, do jeito que dava. O negócio é fazer, o feito é melhor que o perfeito. Eu fiz com todo o carinho do mundo, realmente pensando em resolver o problema, e disponibilizei. Eu não lembro se era... Eu não lembro como que eu compartilhei aquele negócio, se era Dropbox, eu não lembro o que era. Mas era assim, não era nem subir em nenhuma plataforma. Era completamente particular. Mandei pro meu aluno de início daqui é genial. É a mesma experiência que eu tive no seu escritório, é a mesma explicação, o mesmo material, a mesma qualidade. Eu realmente não preciso ir para receber essa instrução. Aí eu falei, mas você precisa ser avaliado, você tem que vir de qualquer maneira, eu preciso saber se o passo que você deu tá ok, se a gente pode ir pra frente. Não, legal, foi. Tudo perfeito, cara. Performou muito. A gente tá falando de mestrandos e doutorandos, são pessoas que estudam. Ok. E percebeu aqui um fator determinante, né? Pessoas que estudam. São estudiosos. Ali, né? Sim. Ok? E essa é uma parte importantíssima do processo. Cara, estudando muito, pegando. Diniz, produz mais. No final das contas, o que eu tava fazendo? Toda semana eu produzia 2 aulas, eles estudavam, a gente só vinha pra avaliar. Eu falei, cara, isso daqui é o caminho. Só que isso era 2015 ali. Quem que falava? Não falava. As empresas o grande mercado de digital ainda, de plataforma, nem existia. Não tinha KiwiCast, né, Diniz? Não tinha KiwiCast. Não tinha. E eu, cara, sempre ali produzindo conteúdo, mas de uma maneira muito particular, sem dar publicidade pra ela. Aí eu pensei, preciso me especializar. Fiz uma especialização pela Cambridge. À distância. Olha pra você ver. Né? Estudo, ensino através da tecnologia. Em 2016. Caraca. E eu entendia, é por aqui que eu tenho que ir. Eu não entendia a resistência. Eu não entendia a desconfiança do pessoal. Poxa, mas por quê? O cara tá acostumado a presencial, escolinha de inglês, CDzinho, agora... Então, essa transição foi difícil. Né? Mas foi assim que eu comecei, gravando pros meus alunos, buscando resolver um problema e efetivamente resolvendo. E isso é muito legal, né? Porque lá atrás, quando você percebeu que o inglês era o que te dava, o que pulsava ali no seu coração, você entendeu que poderia ser um ótimo professor de inglês baseando na experiência que você já estava tendo. E aí você transformou isso, eventualmente, num negócio digital. Mesmo sem nem saber como fazer isso direito, né? Sem nem ter as ferramentas perfeitas ali, vamos dizer. Mas quando você entendeu que esse formato era um formato já validado por você e seus alunos, como é que você estruturou essas aulas? Nem sei se na época era curso ou era já era no formato de mentoria que você dá hoje. Como é que foi construída essa estrutura? Esse é um ponto muito fraco de quem trabalha com instrução de inglês assim no dia a dia.
Vamos separar aqui 2 tipos de professores, digamos assim. Existem os caras que vendem curso, amém, faz parte. O cara vende o curso dele, você compra, não estuda, tá tudo bem. Essa é a realidade, não vamos enganar. É isso aí. Polêmica. Pá, é isso. E existem os caras que estão ali no dia a dia. Ok. Vamos falar que é o meu caso, que é o caso dos professores que trabalham comigo, é esse cara que tá ali no dia a dia. Um ponto fraco desses caras é a falta de organização. Quem já estudou inglês com professor particular, você vai se identificar agora, quer ver? Ó, teu professor te entregava papelzinho perdido, imprimia frente e verso, preto e branco, o cara chegava pra dar aula pra você, hoje eu não vou falar da música, o cara não se organizava. Isso era um problema. Isso nunca foi um problema pra mim. Por quê? Porque eu sempre tentei organizar da melhor maneira possível. Porque uma das coisas que mantém as pessoas continuando qualquer ação, a pessoa tem que ter um senso de progressão, ela tem que sair do lugar. Né? Se a gente vai pra academia, 3 meses, olha no espelho e fala, nossa, tamanho dessa pança aqui ainda. A chance de você parar, de você desanimar é grande, mas se você vai, e aí você melhora a sua alimentação, você se sente melhor, e aí do mês você fala, pô, a esposa olha e fala, nossa, panturrilhinha aí, você fica animado, porque você percebe que existe resultado, não é? Inglês é a mesma coisa. O aluno saber que ele está saindo do ponto A, e que ele vai, através do seu processo, chegar no ponto Z, e que agora ele só tem que passar pelo B, pelo C, pelo D, pelo E, é fundamental para ele continuar realmente esse processo. E aí o que eu fazia? Eu usava algumas plataformas que facilitavam essa organização. Então tinha sala de aula do Google, tinha um aplicativo que se chamava Schoology, tinha várias coisas, só que era só organização, cara. Não tinha pagamento. Então eu me inscrevia, criava o meu módulo, assim como a gente tem na Kifar. Criava um módulo, olha, você vai fazer isso, deixava tudo em ordem, bonitinho. O aluno fazia o login com a senha dele e estudava. Né? Então, assim, a gente mantinha toda essa organização. Aí eu subia videoaula, subia ali a atividade e tudo mais, e era bem prático assim. Só que, imagina você receber de 400 alunos, nem Pix não tinha, né? No dinheiro picado, na moeda, no cheque, na promessa. Era um complicado. A galera que tá começando agora no digital, eles não entendem o que é isso daqui. Eles não estão entendendo o que é a facilidade. Ah, mas tem a taxa, tem bicho. Esses 10% é de graça. De graça, pela organização e praticidade. Então, foi assim, organizando dessa maneira. Caramba. E olha, a gente tava conversando, inclusive, essa questão de a gente tá recebendo você pela primeira vez aqui e é a primeira vez que a gente fala com um professor do nicho de inglês, né? Então, pensando nisso, existe muito... Não que eu veja acontecer, claro, da forma como você entrega, mas existe algumas pessoas ali dentro do seu nicho. Então, hoje, como é que você faz pra se diferenciar dessa galera do seu nicho? Porque, querendo ou não, a sofisticação do mercado tá ali a todo instante, né? Essa é uma excelente pergunta, não é? É uma pergunta que é o meu ponto fraco também, digamos assim. Eu sou um cara... É muito pessoal meu que eu vou falar aqui. Eu não me curvo. Eu tenho os meus valores, eu tenho aquilo que eu acredito, e eu não me curvo diante de nada. Não quer dizer que eu não mude de opinião, são coisas diferentes. Eu tenho minha opinião, se eu tô errado, alguém me convence, eu mudo de opinião, mas tem algumas coisas que eu não me curvo. Por exemplo, o meu conteúdo, ele é instrução. Então, eu não faço time post, eu não faço trending, eu não uso música que tá no hype, eu não fico dando diquinha. Por quê? Eu não acredito que isso ajuda ninguém. E da mesma maneira como isso me trouxe sucesso, isso também foi um problema. Por quê? Porque enquanto o cara tava pegando milhões de visualizações, botando a musiquinha do hype, dançando, fazendo um conteúdo de inglês que não serve pra nada, eu não. Eu tava ali, fiel ao que eu acredito. Pô, se eu for parar aqui, alguém vai receber essa aula e ele vai ser transformado. A vida dele vai mudar. Esses 5 minutos que ele passar comigo aqui vai valer a pena. O problema é que isso não é atrativo. A realidade não é atrativa para ninguém. Então você tá pensando que vai ser bem-sucedido sem trabalhar? Não vai. Você tá pensando que vai aprender sem estudar? Não vai. E eu não me curvava, cara. Nunca me curvei. Só que um dia o TikTok olhou para mim. Através do meu trabalho. Ele falou, esse cara aí, ele é diferente. E as coisas começaram a acontecer. Então, eu não abri mão de quem eu sou, eu não me curvei diante de toda essa expectativa das redes sociais. Ah, você tem que fazer vídeo assim, você tem que usar música assado, você tem... Não. Faz o que você tem para fazer de melhor.
E acredita, mas tenha muita fé que vai dar. Você tocou num ponto que eu achei interessante, como tornar o seu curso atrativo. Como é que você torna o seu conteúdo atrativo ali dentro da plataforma? Considerando que as pessoas se movimentam pelo seu próprio prazer. Quando a gente quer tornar um produto atrativo para alguém, você tem que começar a falar mais da pessoa do que de você. Então, o meu conteúdo que estourou, assim, é inacreditável isso. É um conteúdo extremamente simples, sou eu com um aluno meu, perguntando para ele algo extremamente simples, e esse foi meu conteúdo que bateu 2, 3 milhões de visualizações ali, de uma maneira que eu nem esperava. E por que bateu? Porque ali as pessoas não se identificaram comigo, não era o Diniz, não era a aula do Diniz, não era o material, a organização, a beleza, o cheiro do Diniz, era o aluno. A pessoa olhava pro meu aluno e falava, mas daí eu consigo fazer, eu consigo ter uma aula com esse cara. E o mais interessante é que eu começava com uma pergunta, a audiência respondia, ele se sentia mais um aluno dentro do meu conteúdo, ele experimentava aquilo que era real. Então, muita gente, às vezes tem uns comentários na internet, né? Isso daí foi combinado. Foi combinado. Meu aluno tá pagando 400 pra combinar cortinho de internet. Cara, pelo amor de Deus, não foi combinado. É a realidade dos fatos. Daqui é meu aluno real, é a minha aula real. Você gostou? Te incomodou demais? Né? Pois é. E aí, o que acontece? As pessoas mandam mensagem. Chegava a receber... Hoje a gente recebe umas 400 mensagens por dia, mas eu já cheguei a receber, assim, trabalhando sozinho, 800 mensagens, 1000 mensagens por dia. Mas nessa Muita época gente. aí, você já tinha, então, uma conta no TikTok e você já criava conteúdo por lá? Quando esse vídeo viralizou? Já. Eu continuava postando conteúdo de instrução, conteúdo completo, com bom material, que era você falando. Não dava em nada. Não dá em nada. Para com isso. Não vai dar em nada. Você precisa oferecer para sua audiência algo que ela se identifique. E ela não se identifica com você. Você é o professor. Presta atenção no que eu tô falando. Isso é genial, Você sabe? tem que fazer algo que se identifique com o seu aluno. Você é o professor. Para de falar de você. Isso é muito genial, porque assim como você disse que você tem a sua personalidade, que não se curva diante de dancinhas, diante do que o algoritmo tá dizendo que é importante atualmente, você encontrou um método que faz com que os próprios, a própria audiência ali do seu TikTok se identificasse sem precisar fazer nada disso. É verdade. Que foi se identificando de fato com os alunos, porque... Se eu tô ali assistindo e eu tô aprendendo inglês e eu vejo o aluno dando uma resposta que eu daria ou que eu não daria, aquilo ali me prende. Então, isso aí foi extremamente genial. Uma vez que você percebeu esse padrão, você começou a replicar vídeos como esse? Não, eu fiquei ali fazendo que não dava certo. Mas que abusei, óbvio. E te trouxeram os mesmos resultados. E aí, tudo orgânico também, até então. Tudo orgânico. Aí o que acontece? Cara, eu sou, como eu disse, professor do dia a dia. Eu estava com os meus alunos. Não é? Então não custava nada capturar esses momentos. Eu compartilhava tudo? Não, obviamente que não. Eu pegava pequenos trechos, porque, gente, eu tava dando aula, pessoal. Tava trabalhando, né? Então eu não tinha tempo. Eu queria poder pegar tudo e compartilhar tudo. Mas assim, aí eu pegava o final de semana, pegava uma aula, falava, e isso daqui vai ter uma serventia para minha audiência. Então eu nunca fazia um corte pensando assim, vou viralizar. Eu fazia um corte pensando assim, cara, isso daqui vai ajudar alguém, right? Então eu pegava alunos aleatórios ali. E os seus alunos sempre foram ok's, assim, em relação a, vai aparecer um corte da minha cara no Instagram do... Sempre. Talvez errando, acertando, né? Não sei. Sempre. O que acontece é, falando de errando e acertando, né? Só respondendo aqui, Carol, primeiro, sempre foram de boa com isso, eles até gostavam. A Priscila, uma das minhas alunas, que tem mais vídeo estourado comigo, ela é maravilhosa, inteligentíssima, e ela tinha também um meio de comunicação de beleza, lifestyle e tudo mais, e acabou que ela virou a menina do inglês. Você não é a menina... Em São Paulo, todo mundo, onde ela ia... Você não é a menina do inglês? Olha só. Através dos nossos vídeos. Reconhecendo os meus alunos na rua, isso foi muito... Então gerou, eles adoraram. Eu tive um ou outro aluno com o Diniz, pô, eu sou low profile, tira daí, cara. A gente tira, não tem problema, mas sem problema nenhum. Legal. O que você tinha me perguntado, Bruno? Não, aqui a Carol tava falando se eles eram tranquilos com essa questão de aparecer. Eu Sim. falei, sei lá, ele aparecer errando, acertando, não sei. Errando e acertando, é isso. Então, tranquilo quanto a aparecer. Agora, o errando e acertando. Errar, acertar e esquecer é parte do processo. Sim. A correção, quando ela vem num ambiente de amor e de cuidado, é maravilhosa. Você cresce como pessoa. Então, eu corrijo os meus alunos dentro de um ambiente de conforto.
Não é? E quem assiste meus vídeos vê que eu não corto erro. Uhum. Porque erro é parte do processo. Toda vez que a gente começa uma aula, não só eu, mas como os mestres do projeto, eu sempre peço para eles deixar claro que se você errar, tá tudo bem. Se você acertar, melhor ainda. Se esquecer, eu te lembro. Então, quando você sabe para onde que tá indo e você sabe pelo que você vai passar, você alinhou as expectativas. Uhum. Tem muita gente que erra e pensa, não é para mim. Sou burro, meu Deus, nunca vou falar. Não, pô. Você tá passando pelo processo, é isso daí. Esqueci de novo, revisa. 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 Você vai revisar uma vez a mais do que o último esquecimento. Acabou. Só isso, essa é a regra. Então, é para todo mundo. Idiomas é para todo mundo. Acho que se você fala português, você vai falar inglês. É questão de jeito. Isso, e um ponto importante é que o erro talvez conectou ainda mais com as pessoas e é por isso que teve tantas views, né? Os cortes que tiveram erros dos alunos ou, enfim, respostas que eu daria. Isso causa identificação, isso foi genial. Sem dúvida, teve um vídeo com um dos meus alunos, eu começo perguntando pra ele, né? Como é que eu digo médico em inglês? Aí ele fala doctor. Mas a galera responde medic. Então existe uma quebra de expectativa. Medic por quê? Aí o comentário, meu Deus. Aí os comentários rolam solto, né? Uhum. Porque tem que ser doctor, porque tem que ser medic. Cara, não tem certo, não tem errado. Calma, vamos alinhar. Tem uma diferençazinha ali, mas calma. Então, eu faço uma pergunta que há uma resposta, mas às vezes não é a resposta que a audiência estava esperando. E aí pronto, o engajamento acontece. Então, tem muitos vídeos que eu... Padrãozinho, hein? Pra você que é professor, quer criar esse tipo de vídeo, padrãozinho. Mas me marca lá depois. Uhum. Como é que eu digo X? Nossa, pronto, acabou. Você tá rolando feed, de repente aparece um cara meio esquisito, com um aluno legal, visualmente interessante, e o cara tá perguntando, como é que eu digo pá em inglês? Todo mundo convive com inglês. Uma dica, bizuzinho aqui, pra quem vai construir esse tipo de conteúdo, é não fala de coisa muito avançada, porque você não tem conexão. Uhum. Como é que eu vou falar de verbo transitivo indireto no inglês? Quem que vai ficar nesse vídeo? Mas se eu falar pra você, saber que cachorro em inglês não é dog? Lógico que é, pô. Eu tô brincando, lógico que é. Pô, você tá aqui até agora. Você não confia no seu inglês. Teu inglês não é nem o mínimo do básico, né? Mas é isso, a galera... Opa, calma, quebra expectativa, fica no vídeo bom. E olha, porque é pra ser um conteúdo, ao mesmo tempo que é educativo, é pra ser um conteúdo leve, porque tá numa rede social. Sem dúvida. Então, se você se aprofundar demais em regras muito específicas do inglês, de fato vai ficar 100% técnico, as pessoas não engajam. Sem dúvida. Nós temos os alunos ali já no pre-intermediate, no intermediate, alunos que terminaram o processo, você não vai ver nenhum corte, nem nada desses alunos, por quê? Porque a probabilidade dele não gerar nenhum tipo de engajamento é muito grande, é muito técnico, então, poxa vida, não vale a pena colocar essa energia. Os vídeos que eu mais gosto são aqueles de falso cognato, que eu fico presa nele, porque às vezes eu erro... Eu sabia que era desse jeito. É mó legal. Sim. Esses vídeos bombam muito, sabe? Vídeos de listas, vídeos comparativos. É curiosidade em inglês. E por que eu falo que é curiosidade? Porque ele te leva a lugar nenhum. É entretenimento puro. Verdade. Que é o que tem na rede social. Aí eu não faço. E por que eu não faço? Porque não vende. Você assiste um vídeo de lista, você se diverte, deixa o like. Aí o criador recebeu o seu like. O cara assiste meu vídeo, se identifica, ele faz o Pix. Essa é a diferença. Total, tem uma linha muito tênue. Essa é a diferença. O cara vê meu vídeo, ele quer ser meu aluno. Legal. O cara que vê o outro vídeo, Perfeito. ele só deu o like. Faz todo sentido. Você tem que encontrar, então, um equilíbrio entre entretenimento e intencionalidade, de repente, pra criar aqueles vídeos ali e fazer o cara querer estudar com você. Exato. Então, assim, eu não produzo vídeo que não vai, de alguma forma, fazer a minha audiência querer se tornar aluno do projeto. Obviamente, né? Então, assim, é óbvio que eu tenho um perfil, a dica, malandragem, eu tenho um perfil ali, low profile, que eu sigo todos os grandes criadores, eu não sou idiota, né? E vejo o que tá pegando, qual que é a trend, o que os caras estão fazendo. Lista não vende, pô. Perfeito. Não vende. Não vende. Agora, relacionamento vende, né? Micro recompensa. Ó, fica a dica, hein? Anota aí. Micro recompensa. Você vai fazer um vídeo que vai conectar
a sua audiência com o seu aluno, não com você, com o seu aluno, e nesse vídeo a pessoa vai ter uma micro recompensa. Ela vai se identificar, ela vai sentir mais um aluno na sua aula, ela vai ficar satisfeita ao ponto de te mandar uma mensagem. Aí a tua proposta tem que ser boa, né? Porque não adianta você conseguir ter o lead, mas não ter a conversão. Geralmente dá certo. Quando você viralizou esse conteúdo no TikTok, você já tinha construído ali o seu nome? O professor Diniz já era o professor Diniz? Ou você, a partir daí, começou a construir a sua autoridade no digital? Olha, eu vou ser bem sincero, alright? Bora. Que eu penso a meu respeito. Pra mim, quem sou eu na fila do pão ainda? Eu não me vejo assim, né? Eu tenho... Quando a gente fala de autoridade, eu vejo dentro de uma bolha muito restrita ainda, que sou eu com os meus alunos, com a minha audiência ali. Então eu não me vejo assim, muito longe disso. Estou muito longe dos grandes criadores de inglês ainda. Eu compreendo isso, eu sou muito realista. Vamos chegar lá, hein? Vocês me aguardem, vamos chegar lá. Mas assim, o que é autoridade no final das contas? Essa é a pergunta que eu vou. O que é autoridade? Eu acho que a autoridade é o que você constrói ali dentro da sua base para que faz com que aquelas pessoas queiram aprender e comprar de você. Então, vamos falar, se de repente receber depoimento todos os dias de pessoas satisfeitas, se as pessoas ficam como meus alunos, sem ter um contrato, sem ter uma multa, sem ter uma taxa, se todo dia as pessoas recebemos 400 mensagens por dia, se isso é ter autoridade, poxa, eu acho que é autoridade. Autoridade é sentar aqui nessa cadeira, meus estar queridos. Perfeito. Poxa. Estar aqui. Então, a partir desse vídeo, você foi aumentando a sua base? Mais pessoas foram te conhecendo, mais pessoas foram se interessando pelo seu produto, por você? Sem dúvida, sem dúvida. Quando eu acertei o primeiro vídeo, assim, de uma maneira muito inesperada, eu ainda estava sozinho, eu não tinha equipe, era algo novo para mim, então a escassez fazia parte da minha vida, não é? Eu entendia, olha só a mentalidade de escassez. Gente, nós temos quantos seres humanos no Brasil? Uns 200 milhões? Por aí. Mas vamos colocar mais, porque a gente tem Portugal, tem Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, a gente tem outros falantes de português. Eu tenho alunos que são portugueses, eu tenho alunos que são angolanos, eu tenho alunos pelo mundo inteiro. Então a nossa base é muito maior, não é? Pô, será que tem gente para falar inglês? Tem. Tem gente querendo estudar inglês? Tem. É uma necessidade real? É. Mas na minha cabeça é, puxa, vou ter que aproveitar essa oportunidade que talvez seja única. E se chama escassez. Então eu recebia uma quantidade, e toda vez que eu não convertia alguém, pelos mais variados motivos, às vezes o cara só tava de curiosidade. Às vezes ele não foi com a minha cara também, né? Eu falava, gente, por quê? O que aconteceu? Por que eu não converti esse cara? E eu entendi que, aí com a maturidade, eu entendi, pô, ele não é meu público, ele não é o meu aluno, ele não é o meu perfil, mas recebia muitas mensagens, pessoas muito interessantes, e fui encontrando meu perfil. E aí entendi a lógica do videozinho, e cada vídeo que eu soltava... Gente, teve uma semana que eu acertei 6 vídeos em seguida, todos de 1 milhão. Caramba. Todos de 1 milhão. Eu ganhei, tipo assim, 200 mil seguidores em 14 dias. Com esse mesmo formato. Com esse mesmo formato. Detalhe, eu nunca falei pro meu aluno que ele estava sendo gravado. Nunca. Por uma questão de constrangimento. Se a gente começa um bate-papo e o cara sabe que está sendo gravado, ele não tem intimidade com a câmera, ele não tem esse hábito aqui, ele vai ficar extremamente constrangido. Então eles sabiam que eu gravava, mas nunca sabia quando. E sabia que era muito pouco. Uhum. Então todos os cortes são reais. Não tem nada combinado ali. Não é aquela preparação, ó, se prepare que amanhã tem gravação aqui contigo. Não, aquilo era aula. Era aula. Legal. Era aula. Era uma coisa mais então natural. Eu tenho o trecho da aula, é meia hora. É meia hora individual, eu arrancando seu cor em inglês. Do começo ao final. Eu tenho essas aulas. E aí daí eu tiro os trechos que eu acho que podem ajudar a minha audiência, de certa forma. E ajuda. Eu tava certo. Não só achava que ajudava, como ajudava. Perfeito. E você trouxe aqui pra gente as suas primeiras estratégias ali que fizeram seus conteúdos viralizarem no TikTok. Mas hoje, qual tipo de outra estratégia você também usa pra criar conteúdos que viralizem, engajem no TikTok? Olha, pra ser bem sincero, cara, eu não mudei muita coisa. Ok. Né? Eu não mudei muita coisa. Por quê? Se eu for ficar mexendo no que tá funcionando, sim, eu posso correr um grande risco de me perder pelo caminho. E a minha métrica sempre foi a seguinte: isso daqui tá gerando conversão? Esses alunos,
esses seres humanos que têm me acompanhado, eles estão virando alunos? Se eles não estão se tornando alunos, por quê? Como é que eu tô me comunicando? Como é que eu tô me vestindo? Se alguém me manda uma mensagem assim, Diniz, eu quero ter aula com você todos os dias. Às vezes, por uma pessoa que tá um pouco distraída, essa é uma mensagem maravilhosa. Pra mim será que eu tô me comportando de maneira que as pessoas entendem que eu tenho tempo pra dar aula pra ela todos os dias? Onde é que eu tô errando na minha comunicação? O que eu tô deixando? Eu tô comunicando pra minha audiência que eu tenho tempo pra te atender todos os dias, você não faz mais nada. Né? Então eu tomo muito cuidado com todos os aspectos da produção do conteúdo. Onde é que eu tô? Como é que eu me visto? Como é que eu falo? Quem é que aparece nos meus vídeos? Quem são meus alunos? Com quem eu caminho? Se você entrar no meu Insta hoje e ver lá meus seguidores, ali só tem pessoas que vão me fazer ou profissionalmente ou pessoalmente crescer. Eu não sigo pessoas aleatórias. Né? Justamente para quê? Para eu ter um alinhamento de expectativa. Então, quando eu falo do meu conteúdo, eu ainda mantenho o padrão ali, eu mantenho as raízes, que é algo de real valor agregado, algo que realmente é aplicável no dia a dia e eu não fujo desse padrão. Perfeito. O que eu tô fazendo agora, que a gente vai começar a fazer agora, isso daqui, ó, foi orgânico. Os 2 primeiros milhões foi orgânico em 1 ano. Melhor coisa, né? Orgânico em 1 ano. E a estratégia da nossa gestão de tráfego hoje é justamente o seguinte, eu não quero venda direta. Eu não quero aluno que não me conhece. Eu não quero aluno que não saiba quem eu sou. Quem olha pra mim sabe dos meus valores. Não preciso nem falar, right? Quem olha pra mim sabe dos meus valores. Então a minha estratégia hoje é muito simples. Não vamos contar mais com o algoritmo, é só isso. Vamos distribuir o conteúdo. Então a gente tem uma estratégia muito simples de remarketing para quem já conhece, convidando, olha, você sabia que tem a nossa comunidade? Você não quer ser aluno do projeto? O cara já conhece. E para quem não conhece, jamais um convite. Vídeo view. Deixa o cara saber que isso existe. Deixa o cara saber do que eu faço. Deixa ele conhecer o Diniz. Deixa ele me ver umas 10 vezes. Aí vem um convite. E geralmente esse convite vai ser o quê? Pra live. Vem pra live. Vem me conhecer. Deixa eu te mostrar como é que eu faço as pessoas falarem inglês. Se o cara cair na minha live, se eu estiver duvidando, aparece lá. Um dia. Se o cara cair na minha live, ele vai entender que o buraco é lá embaixo. É diferente. Né? É conteúdo, 1 hora ali. É sensacional. E o público é todo adulto, hein? Pois é. E você começou agora com essa questão das lives, como é que foi? Começar a pensar em, vou começar a criar live de tanto e tantos dias, tantas semanas. Ótima pergunta. Nós lançamos a nossa comunidade de inglês faz uns 4, 5 meses. Ela vinha para atender uma demanda de alunos que queriam estar com a gente, mas eles não tinham como estar na mentoria por questões financeiras. Então a gente pensou, como é que eu não vou atender esse cara? Esse cara quer estar com a gente. A gente não vai deixar o dinheiro ser um problema. Então, lançamos a comunidade. Ela custa R$ 97 por mês, ou seja, extremamente acessível. O que o cara tem? Tem acesso à comunidade. Grupo exclusivo no Zap. Gente, não é merchan, tá? É o que tem. Eu tô falando que tem pra gente entender o valor. Grupo exclusivo no Zap, o cara tem contato direto comigo. Professor de plantão pra tirar dúvidas. Pode fazer uma videochamada, né? Tem a nossa comunidade com inglês para iniciantes, inglês com séries, gramática, tudo organizado, bonitinho, né? Só que o que acontece? Qual que é o problema? O problema é vender curso, cara. Se você não pegar esse cara pela mão e falar, vem comigo, esse cara vai entrar na comunidade e não vai estudar, que é o que acontece, pessoal. Né? Quem comprou um curso e nunca estudou, que atire a primeira pedra. Eu tenho vários cursos que eu comprei de mais de R$1.000. Tenho. Que eu assisti uma outra aula. Por quê? Porque não tinha um grupo, não tinha um acompanhamento, não tinha nada. E aí eu pensei, essa galera tá entrando, não tá estudando. Eu tinha essas métricas. É muito fácil a gente saber disso, né? Você consegue ver a progressão do curso. Fulano, quando que ele entrou, qual que foi a última vez, onde é que ele foi, quanto tempo ele ficou. Eu tinha essas métricas. Cheguei pra equipe e falei, se for pra ficar vendendo curso, eu vou parar. A comunidade não é pra vender curso. A gente precisa fazer esses alunos aprenderem inglês. É inegociável que esses alunos aprendam. Diniz, então, vou fazer a live. Se eles não estão sabendo como se organizar, se eles não estão sabendo quanto que eles vão estudar comigo. E aí o que aconteceu? Terça eles fazem a live comigo, quarta eles usam a videoaula para quê? Reforçar, revisar e aprimorar aquele conhecimento, aprofundar aquele conhecimento. Aí quinta, mais uma aula, sexta eles reforçam, aprimoram através da videoaula. Aí sexta a gente faz uma prática de pronunciation, alguma coisa assim, ou seja, ele passa a semana inteira estudando comigo, só porque agora eu organizo a vida dele
coisa que ele não conseguia fazer. E, pessoal, vamos falar a verdade. Adulto, no Brasil, não sabe se organizar. Ele não sabe quanto tempo ele passa trabalhando, quanto tempo ele passa na academia, quanto tempo ele passa de lazer. Ele não sabe. É um ponto fraco. O problema do ponto fraco é você não saber como superar o ponto fraco. E, cara, essa era uma pequena objeção que eu conseguia resolver. O cara fala, mas eu não, calma, você vai estudar comigo. Vai, só agenda lá na sua... Bota lá, ó, terça, quinta e sábado, às 20 horas, você não tem mais compromisso. Você vai no futebol na quarta, você vai na igreja na segunda, não sei. Mas esses dias é comigo. Nossa, 4 lives, saímos de 100 pessoas ao vivo para praticamente 900 pessoas ao vivo. Caramba. E vai crescer. Vai Com crescer. certeza. Vai crescer. Agora, me tira uma dúvida. Você disse que até então seu crescimento foi 100% orgânico, agora que vocês estão pensando em estratégias de tráfego pago, né? Mas pra base mesmo. Nem pro seu perfil você roda tráfego pago pra, tipo, as pessoas irem direto pro seu Instagram e te conhecerem a partir de lá? Não. Nada. Interessante. Nada. E isso tem a ver comigo, né? Eu não sou um cara extremamente sociável. Eu sei conviver em sociedade. Treinado, então. Eu sei conviver em ele é bem sociedade. treinado. Mas eu não sou o cara da galera. Então eu não me importo com quem me segue, com quem não me segue. Eu me importo com o meu aluno. Eu me importo com quem caminha comigo. Então, pra mim, nunca fez... Eu posso estar completamente enganado, viu? Eu não tô falando que eu tô... Às vezes, isso foi um problema, né? Então, eu não rodei, cara. Não rodei nenhum trabalho. Ó, conheço o meu perfil, olha a minha aula. Não tinha. O cara assistia um Reels e, de repente, caía no meu perfil. Ou o cara assistia um TikTok. Mas você não caía no meu impulsionava perfil. esse Não. Reels. Olha só, cara, que legal. Completamente Isso orgânico. é muito massa, porque daí só chega ali as pessoas que, de fato, se identificaram com o conteúdo. Isso é 100% orgânico, né? A galera é qualificadíssima, né? Sim. Melhor coisa do Sim, mundo. e às vezes eu fechava um vídeo, olha, se você gostou desse vídeo, manda pro seu amigo, se você não gostou, manda pro inimigo, mas manda pra alguém, né? E a galera manda Legal. e aparece. Hoje, com a sua comunidade, você entendeu que o modelo de curso não é um modelo que você gosta e você entendeu também que as pessoas não concluem o curso inteiro. Eu acho que, inclusive, até somando algo na sua fala, que você disse que o adulto, pelo menos o adulto brasileiro, ele não sabe se organizar, é por isso que ele paga tão caro em cursos, né? Como se isso fosse muito ajudar. Paga caro no curso e não consegue estudar depois, né? Eu me incluo nisso, não vou me tirar disso. Mas como é que você estruturou a sua comunidade e as mentorias em relação a estratégias de vendas? Vocês fazem hoje lançamentos? Você vende no perpétuo? Como é que foi? Isso foi muito complicado, né? Puxa, eu tenho 2 produtos que eles não podem ser concorrentes entre si, eles têm que ser complementares. O que acontece hoje é que os alunos que se tornam parte da mentoria, eles acabam vindo da própria comunidade. Ele começa a me acompanhar, participa das lives, entende a minha dinâmica, o jeito... Cara, às vezes o cara não gosta da minha voz, às vezes o cara não gosta do meu estilo, mas o cara que gosta, ele fala, pô, Diniz, qual que é o próximo passo? Pô, gostei aqui do seu conteúdo, mas eu quero mais, eu quero algo mais individualizado. Então, acaba que a gente acaba pescando no próprio balde. Agora, eu não vou mentir, foi difícil organizar. Foi um trabalho de equipe ali, complexo pra gente chegar no meio. Então, não foi sozinho. Não saberia como fazer isso sozinho. A equipe joga muito bem nessa parte ali. Nossa, tenho um beijo pro Brandão, se ele estiver vendo isso daqui. O Brandão e a Carol, sem eles eu não sou nada. Legal. As Carol são bravas. As Minha caras xará. são muito boas, cara. Elas são top. Mas vocês... vocês fizeram lives Aliás, desculpa. Vocês fizeram lançamento inicialmente? Pra vender não. Porque pelo que eu entendi, a galera entra pela comunidade, vai subindo em step. Quero a mentoria, isso? É como se fosse uma esteira. Pra gente poder resumir bem o processo, é o seguinte. O meu trabalho não é perpétuo, ele é uma assinatura. É uma assinatura. É uma assinatura. Eu sou professor, pessoal. Eu sou professor, o professor não recebe por mês. Legal. E eu preciso receber. Como é que facilita a minha vida? Que eu criei um produto, eu criei uma sala de aula na QIFI. Olha, a mensalidade custa R$350 por mês. Quando você chega para uma pessoa e fala assim, cara, o seu compromisso comigo é mensal. Não tem taxa, não tem multa, não tem contrato, não tem nada. Você fica se eu te servir. E se de repente você achar que tá bom, seja lá por qualquer motivo, tá bom para mim também. Obrigado pela parceria até aqui. Então, é ótimo. Muitas pessoas mandam, mas Diniz, eu vou ter que pagar R$3.500 do cartão parcelado em 10 vezes. Não, cara, não. Isso é genial. Porque todo mês faz o débitozinho ali. Nossa, pensa na beleza que é. Na comunidade é assim também. Então, não é assim, olha, aqui é o plano mensal, aqui é o plano anual, é o trimestral. Não é assim.
Esse é por mês. Legal. E aí a gente vive de LTV. Sim, Perfeito. LTV no final das contas. É o Então, primeiro ele já- modelo de negócio Sim. que eu vejo, assim, para um nicho de professor de inglês. É verdade. Você é o primeiro professor de inglês, inclusive, vem aqui no QuickCast, se eu não total. tô me enganada. Então, querendo ou não, o seu produto ele já nasceu como uma assinatura. Ele não foi ali... sim, agora a gente sim. vai criar esse momento de Massa. assinatura. Ele já veio com a intenção de ser por assinatura. Sempre. A resposta que eu tive da plataforma foi facilitar essa parte de pagamento e, além de facilitar o pagamento, ainda ter acesso à sala de aula. Perfeito. Então, nós mata 2 coelhos numa caixa d'água Justo. de uma vez só. E olha, quais são os desafios em vender um produto de assinatura? Diferenciar preço e valor. Ok. Esse é o maior desafio. Por que eu vou pagar X para você se eu posso pagar Y para fulano? Por que eu vou... Cara, olha o nicho que eu trabalho. Preciso falar? Preciso falar. Quando a gente pensa em inglês, você não pensa no Diniz. Ponto. Ainda. Ainda. Ok. Estamos trabalhando para isso, mas isso é fato. Eu sou muito consciente. Eu até brinquei, né? Quem sou eu na fila do pão? Eu sou muito consciente de onde é que eu tô. Né? Mas eu sou muito consciente também do poder do que eu faço. Então, eu não me comparo. Teve um grande empresário aí que bateu no peito, se achando, eu tinha 100 escolas de inglês. Ele sabe que eu tô falando dele. Eu tinha 100 escolas de inglês, eu nem falava inglês ainda. Por isso que seus alunos não falam inglês. Porque você é vendedor de curso. Polêmica. Eu não. Eu faço pessoas falarem inglês. Todos os anos, todos os dias. O tempo todo. E tem algum problema? Essa que é a pergunta. Não, cara, ele é empresário. Ele nem falava inglês e tinha 100 escolas de inglês. Não é à toa que tá fechando tudo. Mas vendeu o curso, hein? Aí ele vai falar, mas quem é você? Eu sou o cara que faz o que você não conseguiu fazer. Quero ensinar inglês, né? É isso. Então, assim, o diferencial é justamente mostrar isso para as pessoas. Ei, existe quem vende e existe quem ensina. Com quem que você quer estar? Você não quer ter acompanhamento nenhum, você quer ter só acesso a um treinamento? Então, tudo bem. Não, você quer ter essa experiência, quer resolver o seu problema? Estamos aqui. Né? Então, eu sou muito consciente do poder do que a gente faz. E, cara, todos os dias eu tenho um aluno espontaneamente me falando, Diniz, você mudou minha vida, cara. Eu vou lembrar de você. E eu gosto dessa ideia de que eu não vou ser lembrado pelo cara que tentou ajudar, eu vou ser lembrado pelo cara que ajudou. Ou morreu tentando. E tanto é que eu não tenho um curso para vender, né? Verdade. Diniz, deixa eu comprar o teu curso. Não tem, cara. Não vai comprar, não tem. Não tem curso para vender. Mas tem uma bela de uma assinatura que, inclusive, dos desafios, né, de quem trabalha com esse modelo de negócio é fazer a galera renovar assinaturas. Ter um conteúdo excelente a ponto de, não, eu preciso disso aqui todo mês. Então, o que você faz hoje para ser extremamente atrativo, né? Para fazer o seu produto ser extremamente atrativo dentro de um modelo de assinatura para fazer essa recorrência acontecer? Sirva as pessoas. Simples assim. A gente chegou aqui, tava noite, tava movimentado, e uma moça chegou aleatoriamente pra gente no aeroporto. Me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. Cara, eu tive que parar, velho. Eu tive que parar. E sempre foi assim. Quem caminha comigo, quem me conhece há muito mais tempo, sabe que eu sou o cara que... Eu já cheguei sem camisa em casa, já cheguei sem chinelo em casa, já dei meu melhor cobertor. Eu já cheguei em pessoas aleatórias no mercado e paguei conta do cara porque eu senti no meu coração que era o meu momento. Eu já fui do cara que parou um motoboy no meio da rua pra falar, bicho, eu vou abençoar a sua vida. Não me pergunte por quê, alguma coisa queima em mim. Então eu sou o cara que eu sei que se eu quero receber, primeiro eu tenho que entregar. Essa é a minha lógica, né? Então, você quer ser amado, ame. Você quer ser respeitado, respeite. Você quer ser entendido, entenda. Então, eu acredito que servir a minha audiência gera esse LTV. Que as pessoas, eles não são mais meus alunos, são meus brother, são meus amigos, caminham comigo. Hoje, se eu chegar pros meus alunos, pra minha base, 5 mil pessoas falar, bicho, tô precisando de 200, juro pra você, é real. Eu converto, todos eles. Óbvio que eu não abuso da minha audiência, não é pra isso. Mas esse relacionamento de falar, ei, eu entendo o seu problema, vamos caminhar junto, eu vou resolver o seu problema. Isso faz eles ficarem. É a melhor coisa do mundo. E tem alunos, isso é engraçado, né? Tem alunos que... Hoje quem cuida do nosso pre-intermediate, do intermediate, são alguns mestres muito específicos. E tem aluno que passa pelo processo e não quer ir embora. Não, você vai ter que ter um outro módulo, você vai ter que ter uma continuação, o que vai ser de mim, pelo amor de Deus? O cara não quer ir embora. Você já terminou, você já fala inglês. Não, mas por favor, eu acho isso fantástico.
Acho isso fantástico. Então é a construção de, se a gente fosse colocar aqui em alguns bullets, né? Construção de comunidade, essa construção de relacionamento também faz Reciprocidade. a pessoa querer estar ali aprendendo com você. Sem Além dúvida. da qualidade de conteúdo, obviamente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bons ensinamentos, inclusive. ensinamentos. E olha só, agora chegamos no nosso momento gostosinho aqui do KiwiCast, que é o bate-bola, que funciona assim da seguinte forma. Eu vou te explicar e você me fala se ficou com alguma dúvida. Por favor, tomara que não. Okay. Mas olha só, a gente vai fazer algumas perguntas aqui pra você, bem rapidinhas, pra você também responder na velocidade rápida, velocidade 10x aqui, entendeu? Se Okay. existir a velocidade 10x aí... Com do- uma palavra ou uma frase. Exato. A primeira que Papum. vier na sua cabeça. Gente do céu. Ficou com alguma dúvida? Não. Então let's go. Só não sei se eu posso fazer, mas tudo bem. Pode. Vai boa, Ok, vai dar boa, vai dar ok, boa. let's Vamos go. lá, vou começar, ó. A melhor rede social pra captar leads de forma orgânica. TikTok. O maior erro ao criar conteúdo educativo online. Não levar em consideração o seu público. Boa. O segredo pra construir autoridade no digital. Não se curvar, ser autêntico. Perfeito. Uma estratégia essencial para fidelizar os alunos. Servir seus alunos, sem dúvida. O que um conteúdo precisa ter pra viralizar no TikTok? Identificação. Uma estratégia que você faz que pode ser replicada por qualquer professor no digital. Tudo que eu faço. Perfeito. É isso. Tudo que eu Passou liso. Passou 10/10 pra você, hein? 10/10. E olha só, agora tem uma perguntinha que eu queria saber de você. A gente falou muito aqui alguns desafios e tudo mais, mas quais foram os seus desafios quando você começou no digital? Como você começou a empreender no digital? Meu desafio foi entender que, apesar do valor que eu achava que eu tinha, eu ia passar muito tempo sem ter esse reconhecimento. É ter essa maturidade emocional de que saber. Teve um. Eu vou contar. Vou contar. Paulo Cuenca é o cara. Todo mundo sabe quem que é o Paulão, né? Sim. Sou aluno dele, tenho o curso dele. Estudei, viu? Dessa vez eu não sou Legal. Paulão, eu comprei, estudei. Show de bola. Assistiu Ele todas as me aulas? ajudou pra caramba. Finalizou O 100%. cara é fera. Certa vez ele abriu uma caixinha de perguntas. Como é bom ser humilhado, né? Ele abriu uma caixinha de perguntas e falou... na caixinha de perguntas vai, manda aí, de grátis. Aí eu mandei pra ele. Cara, eu sou o melhor professor de inglês do Brasil, mas ninguém sabe. E agora? Ele falou, então você não é. Filho da mãe, cara. Não era isso que eu queria que ele respondesse. Mas e eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer? O que eu faço com a minha raiva, com o meu ódio? Se ninguém sabe que você existe, você não é. Verdade. Você pode ser o melhor do mundo. Você tem a cura pro câncer. Se ninguém sabe que você não tem, ninguém é curado. E aí eu entendia que eu precisava de audiência. E onde é que as pessoas estavam? Pra onde é que eu tava ali, YouTube, Instagram, YouTube, saturado. E eu tô vendo essas pessoas no TikTok, eu tô vendo essas pessoas, eu falei, será? E cara, eu sou velho. Se eu fui pro TikTok, quer dizer que já foi tarde. Quem não foi ainda, bicho, não vou nem continuar aqui. Eu fui tarde, né? E eu fui pensando nisso, falei, pô, eu preciso estar onde as pessoas estão. Né? Então, para ter essa maturidade aí de entender que eu preciso estar onde as pessoas estão, eu preciso, não basta eu ser, eu tenho que mostrar que eu sou, eu tenho que deixar as pessoas saberem. Então essa foi a maior dificuldade, foi muito difícil. Eu desisti várias vezes do YouTube, eu não desisti do meu trabalho, mas eu desisti várias vezes do YouTube, deletei várias contas de Instagram, porque eu achava que, cara, pô, você não é valorizado, velho, você não tem espaço. É muito difícil você competir com quem tá fazendo trending, com quem tá fazendo hype, com quem tá usando a música do momento. Você nunca vai ver um timing post meu, nunca. É difícil. O TikTok, patrocina nós. O TikTok, ele não se importa com essas coisas. Ele não se importa, cara. Você pode ter 0 seguidores. E eu comecei uma conta sem divulgar pra ninguém há 3 dias. Hoje ela bateu 1.000 seguidores e 60 mil visualizações no TikTok, sem divulgar, completamente orgânico. Ou seja, é um modelo de conteúdo validado. Além de eu receber essa quantidade de visualizações e seguidores em 3 dias, eu tô ganhando 1.000 seguidores por dia. Só fazer as contas. Orgânico. Tem uma churra de gente. Quero ser seu aluno, quero ser seu aluno, quero ser seu aluno, quero ser seu aluno, quero ser seu aluno. Com o mesmo formato de conteúdo. Mesmo formato. Ah, pelo que você tá me trazendo aqui, professor Diniz, eu acredito que foi muito da sua autenticidade, de reconhecer que o que você tinha de único e resolveu mostrar, independente de se era
o que tava na moda ou não, foi o que trouxe gente pra você, né? E isso é um insight brilhante, assim, pra gente, pra quem tá assistindo, pra quem tá nos ouvindo. Porque ser autêntico hoje é uma coisa extremamente desafiadora pras pessoas que querem crescer no digital. E a gente vê que quem cresce no digital é quem, de fato, não tem medo de ser autêntico. Exato, faz muita diferença. É difícil, não vou mentir. É complexo, tem que ter resiliência. Poxa vida. E tem que passar por cima do ego também. Nunca vou perdoar os coaches por terem acabado com essa palavra, resiliência. Né? Você não... Por que eles fizeram isso com essa palavra? Mas é isso, é você não desistir, cara. É você ali insistir o máximo possível. E tem que passar por cima do ego também, né? Tem que botar o ego no bolso. Tem, eu entendo perfeitamente como é que é o negócio. Ô, Paulão... Ô, Paulão. Mas ele trouxe, ele deu uma paulada, mas foi... Te abriu, te despertou. Completamente. Eu tive a maturidade emocional de entender o que ele quis dizer. Perfeito. Eu tive essa maturidade de entender o que ele quis dizer. Falei, seu sem vergonha. Você achou... Inclusive, você me ajudou, cara. Obrigado. Ele te ajudou com uma mensagem super importante. Mas se você tivesse a oportunidade de olhar pra trás e deixar uma mensagem pro Diniz do início, daquele que começou no digital, o que você diria pra ele? O que eu diria pra ele, pro Diniz do começo ali do digital, eu diria, bicho, não se curve. Era isso que eu diria pra ele. Porque no final das contas, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Agora, se eu abrir mão daquilo que eu acredito, se eu começar a fugir daquilo que eu realmente sei fazer, talvez eu não consiga chegar lá. Né? Então, realmente, eu acredito mesmo de nunca ter feito uma dancinha, nunca ter usado o hype, nunca ter feito aquilo que eu não acredito, foi um diferencial pra mim. Eu não acredito que você que tá assistindo agora deva copiar o que eu faço. Pode copiar se quiser, não tem problema nenhum. Manda ver, não precisa nem marcar não. Mas não acredito que é o caminho, porque eu já sou essa referência. As pessoas vão lembrar de mim, não de você. Só que eu conheço mestres ali nas plataformas que o cara, ele é artista, cara. Ele interpreta, ele canta, ele dança, ele pinta, ele faz. E ele tem a audiência dele. Eu não sou esse cara. Eu não sei como é que ele monetiza, como é que é. Mas cada um tem o seu próprio jeito de ser. Não é? E a autenticidade, cara, é assim, fenomenal. Tem uns mestres que eu sigo gringos que eles são muito reconhecidos por uma certa técnica. Eu salvo todos os vídeos. Eu não faço um. Eu não faço um, porque não sou eu. Eu entendo como é maravilhoso. Eu tenho uma vontade enorme de copiar aqueles vídeos. Não vou mentir. Salvo todos, mas não faço um. Não sou eu. Eu não vou conseguir construir em cima daquilo. Eu não vou conseguir ter alunos através daquilo. A pessoa vai comprar um treinamento meu, não vai ver aquilo, ela não vai entender o que está acontecendo. Então a autenticidade faz parte do processo. O cara que me vê no TikTok e o cara que senta pra ter aula comigo, ele vai entender uma linha perfeita de raciocínio de é aquilo que eu vi, é isso que eu tô experimentando. Então faz toda a diferença, a autenticidade completa. Legal, parabéns por não ter se curvado. Jamais, não se curve. Incrível. Estamos chegando na reta final do nosso episódio, né? Sim, Carol! Mas com o que a gente finaliza esse episódio? Em coisas com pra adoçar a vida. presentinhos que faz, não é mesmo? Chegando Os aí, mimos. ó, mais mimos pra você, pra presentinhos. primeira dama ali também. Caramba, sensacional Thank essa you canequinha, very hein? much. Essa ficou top. Essa ficou Essa parecidíssima. ficou massa. Mais um pra nossa Tem coleção. até um fonezinho, olha lá. Que legal, Que meu. da hora. Professor, Adorei. é literalmente para agradecer Muito sua obrigado. presença aqui. Posso deixar aqui? Pode. Fica bonitinho Parabenizar pelo seu sucesso no digital. Aqui é Eu que só o agradeço. começo de uma caminhada muito longa aí. O céu é o limite, não é mesmo? Inclusive, para quem te conheceu através desse KiwiCast, deixa aí suas redes sociais para que eles possam te acompanhar. @Prof. Diniz em todas as redes sociais. Perfeito. @Prof. É Diniz. fácil. Vai Fácil, aparecer, prático. vai aparecer aí na tela pra você não se perder, tá bom? Sim. E pra quem ficou até o final desse episódio aqui, precisa fazer o quê, Bruninha? Kiwi Lovers que ficaram aqui até o final. Ó, somente o inglês, hein? Kiwi Lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram. Já deixem aquele super like. Comentem aqui os insights que vocês pegaram com o nosso querido Lucas. Comentaram, então agora se inscreva no nosso canal e ative o sininho, hein? Pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiwiCast. E aquele ponto bem importante que você já sabe, não é mesmo? Vamos lá, Carol! Aonde a gente se vê? No próximo KiwiCast é um compromisso e é por isso que nós nos vemos lá. Tchau, tchau, galera! Uhul!